curso de Excel, tabela dinâmica. Nesta nona aula iremos abordar o uso do recurso tabela dinâmica. Com este recurso, você verá que é possível gerar novas tabelas a partir de uma e de um modo muito mais fácil e compreensível dos dados. Nesta aula veremos tabela dinâmica. Faça a tabela semelhante a essa para o exercício e acompanhe a seguir a videoaula. Nessa tabela teremos uma coluna para região, mês, sabor e quantidade. Com o recurso tabela dinâmica, nós organizaremos esses dados, nos dando as devidas informações desejadas. Assista agora a videoaula desta nona aula do curso de Excel EAD nível 2. Lembre-se, deu dúvida? Reveja o curso anterior e essa videoaula para melhor entendimento do conteúdo. Bom pessoal, dando continuidade à parte prática, veja que eu estou já com a tabela desenvolvida, onde eu tenho região, norte, sul, leste, oeste. Tenho os meses, janeiro, fevereiro, março, sabor do sorvete e a quantidade de cada sorvete ali que no caso foi vendido. Agora você vê essa tabela, você fica pensando, nossa, vou ter que montar uma outra tabela, vou ter que organizar esses dados, como que eu vou pegar, por exemplo, a quantidade de chocolate no mês de março, como que eu vou pegar a quantidade lá na região leste, como que você organiza esses dados? Você vai ter que fazer uma outra tabela com base nessa? Não muito. Existe um recurso que se chama tabela dinâmica. A tabela dinâmica ele vai pegar esses dados e conforme você vai utilizando os recursos de filtro, você vai conseguindo gerar uma nova tabela ou novas tabelas. Depende do modo do que você deseja utilizar com o recurso. E aí você não precisa, no caso, redigitar a tabela. O Excel monta para você. A única coisa que você precisa é o quê? Selecionar os dados para a criação dessa nova tabela. Então o que eu farei aqui primeiramente? Eu vou fazer aqui ó, a seleção da região, tudo bonitinho. Selecionei os dados. Vou inserir tabela dinâmica. Eu tenho duas opções. Eu vou no caso, tabela dinâmica. Ele está me perguntando já o intervalo, é esse mesmo que você quer? Onde que você quer jogar isso daí? Numa nova planilha ou planilha existente? Eu vou colocar numa nova planilha. Ok. Aqui eu tenho agora o meu assistente e eu tenho aqui alguns recursos que eu posso listar. Por exemplo, eu tenho a região, o mês, o sabor, a quantidade, são as colunas. Eu tenho um filtro de relatório. Com base num desses campos, eu posso filtrar meu relatório ou por região, ou por mês, ou por sabor, por quantidade não. Rótulos de coluna. O que vai ficar na coluna, o que vai ficar na linha, e aqui eu tenho as operações que eu posso fazer uma média, uma soma, outras operações, ok? Então o que eu vou pegar aqui no caso? A hora que eu clicar em região, ele já me habilitou a região como rótulo de linha. O mês, no caso, eu vou colocar ele como filtro de relatório. Eu quero que ele me analise com base no mês. Sabor, ele vai ser rótulo de coluna. E aí depois eu marco a qualidade. Quantidade. Feito isso, eu estou com a minha tabela aqui ao lado. Veja que ele me separou região leste. Eu tenho 230 de creme, 230 de morango e uma quantidade de 460. Região sul, eu tenho 234 de chocolate, 268 de morango e 502 no total. Veja que com base nisso, ele fez o quê? Uma soma, ele conseguiu calcular quanto naquela minha outra tabela eu fui vendi em cada região e qual a quantidade de cada tipo de sorvete. Agora olha que interessante aqui. Se eu vir em tudo, vou colocar janeiro aqui. Só me mostrou janeiro. Então em janeiro só tive ó, no leste e no norte. Fevereiro. Março. Tudo bacana, né? Então vê só, ele me monta a tabela, eu não preciso, no caso, ficar organizando, separando. Basta eu pegar os campos e listá-los como um filtro, como um rótulo de linha, e escolher um tipo de operação. Qual vier aqui, eu posso
mudar o campo, posso mudar o tipo de operação, mas não é esse o intuito que eu quero mostrar com vocês. Eu quero ver que vocês entendam como que a gente pode trabalhar com isso daqui, gerando uma nova tabela. Aqui no caso ainda eu poderia... Cadê? Rótulo de coluna. Eu só quero saber chocolate, ó. Ah, mas chocolate, eu quero saber creme. Ah, creme eu não quero, eu quero saber morango. Então basta eu escolher o filtro que ele vai me listar a quantidade. Vê só, então em morango, nos 3 meses foi 230 na região leste e na região sul. Se eu vier aqui pedir, eu quero saber em janeiro. Em janeiro não teve nada. Em fevereiro, somente na região sul. E em março, somente na região leste. Olha que bacana. Então o filtro ele tem essa funcionalidade. Você, conforme você teve aqueles dados gerais, você consegue analisar os dados de um melhor modo, utilizando o recurso de tabela dinâmica. Alguns aqui podem perguntar, mas tem como, por exemplo, tirar um mês? Eu vou tirar um mês daqui. E vou colocar região aqui. Mês aqui. Vamos ver como ficou, olha lá. Mudei. Eu passei agora o meu filtro por região. Então eu quero, por exemplo, analisar a região leste. A região leste só vendeu em janeiro e março. E essa quantidade. Quero saber a região norte. Somente em janeiro. A oeste. Somente em fevereiro e março. A sul. Somente em fevereiro e março. Então dá também para você separar quem que será o filtro do relatório. Então o filtro de relatório ele vai facilitar em você escolher. Ah, eu quero, por exemplo, não quero mais analisar a região. Eu quero analisar sabor. E a região passa para cá. Agora, conforme eu for marcar, por exemplo, chocolate. Olha só. Norte, oeste, sul e os valores. Se eu vier aqui escolher, eu posso escolher a região que eu quero. Então veja que basta você organizar, escolher os campos, onde um será um filtro, outro será um rótulo, e com base nisso você gera novos dados. Por padrão, vou manter, tirar ele daqui, vou colocar de novo o mês, vou colocar o sabor, e aqui a gente poderia ainda aplicar um outro recurso que vocês já aprenderam no curso. Deixa eu pegar ele aqui. Uma formatação condicional, onde eu poderia colocar um conjunto de ícones para me sinalizar uma observação. Olha lá. Posso ainda escolher qual que será a base da regra. Aqui ele analisou do modo dele. Só mostrar que é possível você também aplicar esse tipo de recurso. Conforme você organiza, ele vai mostrando, mas é possível. Deixa eu pegar um outro aqui. Eu poderia aqui no caso, né, gerenciar regra, pegar essa regra, editar ela. Aqui ele está analisando com base na porcentagem para exibir um tipo de sinalização. Chocolate, tá baixo, tá baixo, tá baixo. Onde que tá verdinho tá acima da porcentagem adequada. O amarelo então um pouquinho mais de cuidado. Aí vai depois, conforme você aplica aí o recurso, ok? Então pessoal, ficamos por aqui. Essa daí foi uma videoaula sobre tabela dinâmica.